Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e sobre todas as notícias que podem impactar o mercado no cenário político, econômico e corporativo. Obrigado por você que nos assiste ao vivo, você que nos assiste também depois gravado. Lembrando, esse conteúdo ele fica disponível gratuitamente aí para você e você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo também em PDF para consultar a qualquer momento do dia de forma gratuita. Antes das 7 horas da manhã, nós enviamos esse conteúdo aí para vocês. Hoje, dia 26 de maio de 2021. Ontem tivemos um dia aí de bastante volatilidade aí no mercado. Antes de mais nada, não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo aí com seus amigos, seus colegas, pessoas que gostam de mercado financeiro, principalmente aí para que nós possamos levar esse conteúdo a cada vez mais pessoas de forma gratuita. Voltando então, retomando, ontem aí o mercado ele foi marcado pela volatilidade. O índice Ibovespa perdeu aí a proximidade dos 125 mil pontos, que era o recorde que nós havíamos alcançado, inclusive nessa semana, chegando muito próximo aí ao recorde da Bolsa Brasileira. Nós acompanhamos basicamente o fraco desempenho lá dos Estados Unidos em um dia que no Brasil tivemos a divulgação do IPCA 15, que nós já falávamos ontem pela manhã, que é a inflação aí dos primeiros 15 dias do mês de maio, que apesar de ter vindo aí a mais alta desde o ano de 2016, ela veio ainda abaixo da expectativa daquilo que o mercado esperava. O mercado ainda continua com os investidores aí muito atentos e preocupados aí com a CPI da Covid, tanto os depoimentos que ainda podem acontecer, quanto os desdobramentos aí da CPI. Lembrando aí que nós já falamos sobre a possibilidade de chamarem governadores, prefeitos e ex-prefeitos, também o atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, além de outros ministros aí que podem ser chamados também para depor aí na CPI da Covid. Ontem também nós tivemos aí os investidores de olho aí no anúncio da reforma tributária, que começa a andar e foi dividido aí em duas etapas, né? Principalmente aí uma parte sendo tocada pela Câmara, outra pelo Senado, e também o Brasil vive um momento aí em que ultrapassamos as 450 mil mortes aí por conta da Covid-19. No radar ainda fica a ideia do ministro da Economia e da equipe econômica sobre voltar o tema aí de taxação de dividendos, extinção dos juros sobre capital próprio e a possibilidade aí de redução em um primeiro momento da alíquota do IRPJ, né, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, enquanto olhamos para o exterior ainda com Estados Unidos preocupados com as declarações do Fed. Ainda os investidores não digeriram a possibilidade do Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, reduzir a quantidade aí de recompra de títulos e, obviamente, as treasuries aí para 10 anos, os títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos acabam ganhando força e muitos investidores aí também olhando aí com preocupação para o mercado de ações. Também lá nos Estados Unidos, o Congresso norte-americano ali, os republicanos tentam trazer uma contraproposta ao plano de desenvolvimento lá do Joe Biden. Lembrando que o Joe Biden ele trouxe ali a ideia ali dos planos trilionários, né, de desenvolvimento voltado à área da saúde ambiental e principalmente o desenvolvimento ali de infraestrutura do país. E, obviamente, para custear isso tudo, existe a previsibilidade ali, inclusive o projeto de aumento de impostos, tanto para empresas quanto para pessoas aí que atuam e que ganham dinheiro no mercado de capitais. Por isso, o Congresso, os republicanos lá nos Estados Unidos, também começam a olhar para uma possibilidade aí de mudar um pouco essa proposta aí para ter uma melhor negociação com o presidente Joe Biden e com o restante do Congresso. Na Ásia, as bolsas ontem fecharam em alta após ganho aí nos setores de tecnologia e também as altas aí na bolsa norte-americana no dia anterior. E na Europa
os países ali concordam ali com sanções em relação à Bielorrússia. Falamos ontem aí sobre essa questão. O presidente da Bielorrússia, que basicamente sequestrou o avião, né, forçou um avião ali que ia em direção à Grécia a pousar para poder prender aí um repórter que era contrário aí à política e era um repórter que sempre protestava aí contra o governo da Bielorrússia. Olhando aí em números, o fechamento do dia de ontem, índice Ibovespa caiu 0,84% a 122.987 pontos, perdendo então aquela proximidade dos 124 mil pontos. O dólar aí subiu 0,24%, chegando a R$ 5,33. E olhando para o exterior, a bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq caiu 0,03% a 13.657 pontos. S&P 500 chegou aí uma queda de 0,21 a 4.188 pontos e Dow Jones caindo 0,24 a 34.312 pontos. Na Europa, o euro aí teve alta de 0,08%, chegando a R$ 6,50, enquanto aí na Alemanha, que teve pregão fechado na segunda-feira por conta do feriado, ontem subiu 0,18% a 15.465 pontos. Já a França, o CAC na França teve uma queda de 0,28 a 6.390 pontos e o Reino Unido caiu 0,31, chegando aí a 7.029 pontos. Olhando aí para o mercado asiático, na China nós tivemos ontem alta de 2,34%, conforme já comentávamos ontem pela manhã, chegando aí a 14.846 pontos, e o Japão uma alta mais moderada de 0,67 a 28.553 pontos. Já no cenário de cripto, o Bitcoin ontem aí caiu 2,43% no fechamento de ontem e o Ethereum estava em queda de 2,03%. Nas negociações, né, já temos aí nessa manhã o Bitcoin subindo, retomando aí os 40 mil dólares, né? Lembrando aí que muito aí por conta de diversos tweets do Elon Musk, possibilidade de regulamentação e a China criticando também as criptomoedas, elas tiveram volatilidade negativa muito alta aí nas últimas semanas, nos últimos dias, e agora o Bitcoin parece que normaliza, pelo menos no dia de hoje aí, retomou a sua negociação acima dos 40 mil dólares, algo aí que nós já tínhamos aí quase que como um parâmetro para a moeda. O petróleo futuro, o Brent, ontem fechou aí a negociação a 68 dólares e 40 centos o barril, enquanto o WTI fechou aí a 66 dólares e 1 centavo o barril. Pouca volatilidade nesse sentido, principalmente porque no dia anterior aí nós tivemos aí na segunda-feira forte alta então aí do petróleo, né, subindo mais de 3%. O índice do medo S&P 500 VIX, por conta aí do baixo desempenho das ações das bolsas 90 cents a onça, novamente aí se aproximando de máximas históricas. O alumínio aí fechou a 2.383 dólares e o ferro refinado caindo novamente a negociação futura dele a 207 dólares e 1 centavo a negociação do ferro refinado. Lembrando aí que, como falávamos ontem, existe aí uma forte pressão da China, principalmente aí para reduzir o preço do minério, principalmente porque eles são os principais importadores aí mundiais de minério de ferro. Fechamento aí das principais ações do índice Ibovespa, as principais altas ficaram por conta aí de Cielo 3, que é Cielo, subindo 7,63% a R$ 4,09. Quem subiu forte ontem também foi Cogna, subindo 6,64% a R$ 4,17. Ontem mesmo falávamos aí sobre Cogna e sobre a possibilidade aí de uma repaginação e de novos investimentos para a empresa aí no segundo semestre. Especula-se aí a compra de uma faculdade de medicina e, obviamente, aí todo esse cenário aí fez com que Cogna tivesse alta no dia de ontem. Pecar 3, que é pão de açúcar, subindo também 5,47% a R$ 37,98.
Quem também subiu forte foi Azul 4, subindo 4,11% a R$ 42,01. Azul aí que a gente vai falar posteriormente, mas subindo aí por conta de boatos de uma possível aquisição da Azul adquirindo, no caso, uma outra companhia. E quem também subiu forte e fechando as principais altas foi Educ3, também da área de educação, subindo aí 3,69% a R$ 31,47. Já as principais quedas ficaram por conta aí de BID11, que é Banco Inter, caindo 6,97% a R$ 207,72. Aqui basicamente aí um momento aí de retomada de preços, né? No dia anterior, Banco Inter, por conta da notícia ali do investimento da Stone, subiu mais de 15%, e agora ele voltando aí um pouco aí para normalizar o preço. O Zimin 5, que é o Ziminas, também caiu 3,09% a R$ 19,44. Cosan caindo 2,88% a R$ 21,87. BRAP 4, que é Bradespar, caindo 2,57% a R$ 68,15. E B3SA3, também a Bolsa Brasileira, né, que também é negociado aí na própria Bolsa, o ticker da Bolsa B3SA3, caindo 2,57%, fechando aí o pregão de ontem a R$ 17,00. Olhando aí para a agenda de indicadores no Brasil hoje, nós temos aí principalmente aí a divulgação de investimento direto estrangeiro, né? Quanto que os investidores aí têm investido no Brasil. Isso é importante principalmente aí para medirmos a qualidade e a confiança do investidor estrangeiro na possibilidade aí de retomada econômica do Brasil. Olhando já para os indicadores internacionais, o índice de confiança do consumidor na França é muito importante, inclusive já foi divulgado, veio um pouco acima do que era esperado e principalmente daquilo que era nos últimos meses, também algo positivo pensando aí no cenário europeu. Hoje nós temos também novos discursos de membros do FOMC lá nos Estados Unidos, divulgação do estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos, que é muito importante também pensando na oscilação do petróleo a nível global, e o lucro industrial na China, que também é divulgado aí no dia de hoje. Olhando aí um pouquinho para o cenário político, como a gente já falou aí diversas vezes, o radar fica muito em torno da CPI da Covid, onde ontem tivemos o depoimento da secretária cloroquina, né, a Mayra Pinheiro, ela aí que é médica e continua aí defendendo a questão do tratamento precoce e a possibilidade aí de tratamento com a cloroquina. Ela ontem aí disse que o caos em Manaus, apesar de ela não ser obrigada a falar sobre esses assuntos, havia essa possibilidade graças aí a um habeas corpus parcial que ela conseguiu, mas que o caos em Manaus foi responsabilidade aí das autoridades locais e da falta de estrutura na região também. A secretária, como eu disse, ela continuou defendendo a questão do uso da cloroquina, mesmo sendo diversas vezes aí contrariada aí pelos membros aí da CPI, pelos senadores, e ela acabou também contradizendo algumas coisas que o ex-ministro Eduardo Pazuello disse, o que pode gerar aí novos depoimentos e uma nova tentativa aí de trazer o Pazuello aí para depor novamente. Ela, como eu disse, manteve aí a retórica de defender a utilização aí da cloroquina, não como uma cura para a Covid-19, mas como uma forma aí de preservar principalmente aí a qualidade da saúde local, não causando um caos no sistema público de saúde, visto que a cloroquina poderia reduzir aí o número de internações, é o que diz a secretária aí, Mayra Pinheiro. O auxílio emergencial deve ser prorrogado por mais 2 meses, já começávamos a falar sobre isso no dia de ontem, e após uma fala aí do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, né, que já descartou também uma possibilidade da candidatura dele para 2022 como presidente da República,
ele agora volta a frisar a possibilidade aí e provavelmente aí a prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses aí para a população brasileira. Discussão tributária que começou ontem, principalmente aí, dividindo a atuação da Câmara e do Senado, traz também uma nova discussão aí do ministro Paulo Guedes, principalmente em relação aí ao retorno da nova CPMF, né, ou da antiga CPMF. Não é a CPMF, né, mas é basicamente um imposto semelhante, é o imposto aí de transação financeira. Quem tem um pouquinho mais de idade aí vai lembrar da época que existia a CPMF e toda operação financeira, saque, transferência, etc., havia uma cobrança ali de um imposto por conta dessa transação. Isso já vem sendo discutido aí há algum tempo, isso estava aí... essa poeira tinha baixado há algum tempo, mas obviamente com a discussão da reforma tributária, né, tanto para empresas quanto consolidação de impostos, Paulo Guedes agora retoma essa discussão, inclusive acreditando que seja mais fácil nesse momento aí o Congresso, né, e o Senado aprovarem a nova CPMF. O governo do presidente norte-americano Joe Biden, né, defendendo cada vez mais um Estado forte e intervencionista, algo que não se via há décadas no governo, né? O governo norte-americano aí vinha de um momento aí em que a ideia era o livre mercado, principalmente aí com a atuação de Donald Trump. O seu antecessor ali, o Barack Obama, já tinha uma visão um pouco mais voltada ali para a questão do povo, mas nesse momento a questão intervencionista e Estado forte vem sendo aí muito apoiada pelos norte-americanos, e essa basicamente parece que vai ser a tocada do presidente Joe Biden, que, segundo especialistas aí, não se via algo nesse sentido, esse intervencionismo e Estado forte aí de um presidente desde a época de Ronald Reagan, cerca de 40 anos atrás. Reforma administrativa, que também é muito importante e começa a ser discutida aí na Câmara e no Senado, né, deve gerar muita negociação para que seja aprovada, principalmente porque vai mexer com direitos aí de servidores públicos, né? Mas o Arthur Lira, presidente da Câmara, ele fez questão de enfatizar que haverá, obviamente, essa necessidade de negociação, mas que todas as mudanças acontecerão somente para novos servidores, né? E aí voltamos àquela premissa do direito adquirido, né? Que é algo que o judiciário ele permite. Os atuais servidores, mesmo que haja uma mudança na legislação, eles têm o direito adquirido em relação a aqueles direitos que existiam anteriormente. Então, qualquer mudança não é válida ou dificilmente conseguiria ser aprovada aí para os servidores mais antigos, os servidores de carreira, olhando para essa reforma administrativa. Olhando um pouquinho o cenário econômico também, o ministro Paulo Guedes, aí, em entrevista, também voltou a frisar que o Brasil está barato para investidores estrangeiros, né? Hoje nós temos aí, como já dito anteriormente, a divulgação do índice de investimento direto de estrangeiros aqui no Brasil, e o Paulo Guedes inclusive fez o comparativo de que esse é um momento em que nossa moeda está desvalorizada. Então, os investidores entram aí com o dólar cotado aí a próximo de 5,50, e nas palavras de Paulo Guedes, dentro de alguns poucos anos podem sair com a moeda aí a R$3, ou seja, um dólar custando R$3. Paulo Guedes ele fez questão, inclusive, aí, de voltar a afirmar que antes de pensar em valorização da moeda, em crescimento, nós temos que arrumar a casa, e é isso que ele e a equipe econômica estão fazendo nesse momento, mas voltando aí a valorizar essa questão e dizendo que é um momento em que o Brasil está barato para investidores estrangeiros. Chegou a São Paulo aí os insumos para a produção da Coronavac, né? Nós tivemos aí um momento de paralisação por falta de insumos, e chegou aí no dia de ontem, então, os insumos para que possa ser produzido mais 5 milhões de doses, que devem ser entregues aí até meados do mês de junho, né? Normalmente aí o processo aí, segundo a Prefeitura de São Paulo, para que seja feito o controle de qualidade, o invase principalmente, leva aí de 15 a 20 dias. O insumo chegou e é o suficiente aí para produzir 5 milhões de doses. Nós tivemos também aí nessa semana chegando no Brasil os insumos para a produção aí da vacina da Sinovac, né,
em parceria ali com o Instituto Fiocruz, a AstraZeneca e Fiocruz. Então, retomando com isso também a vacinação normal, lembrando que nós tivemos algumas cidades aí que ficaram sem vacina por conta desse período aí de quase uma semana aí sem Instituto Butantan e sem a Fiocruz conseguirem produzir vacinas por conta aí de falta de insumos. Especialistas aí estão apostando em uma elevação da taxa Selic acima do projetado para 2021, por conta de tudo que tem acontecido e também com a ideia aí de controle da inflação, né? O Banco Central necessita aí cumprir a meta ou ficar pelo menos dentro daquela margem de segurança, né, que existe em relação à meta de inflação, 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo. A ideia, alguns especialistas aí acreditando que a taxa Selic suba acima dos 5,5% projetado aí pelo Copom, inclusive aí no Boletim Focus, no Copom não, mas projetado pelo Boletim Focus, inclusive na segunda-feira. Alguns especialistas, como foi o caso de Luiz Stuhlberg, da Verde Asset, né, extremamente conhecido e um gestor aí de renda fixa acima da média, normalmente conhecido, ele diz que em 2021 ainda nós devemos ver a Selic aí já na casa dos 6%. Obviamente isso aí não é uma certeza, né? Mas muitos especialistas já olhando para essa possibilidade e esse aumento aí acima da expectativa ainda em 2021. O Yuan, a moeda chinesa, tem a sua maior valorização dos últimos 3 anos e isso preocupa o governo, principalmente porque, se você lembrar, uma das principais brigas do ex-presidente norte-americano Donald Trump com a China era da desvalorização proposital da moeda, né? Ele acusava a China de desvalorizar a sua própria moeda para facilitar a questão da exportação. Lembrando, a China é um grande produtor, né? Tem uma mão de obra barata, consegue aí importar insumos e produzir ali produtos com maior qualidade, e com isso a ideia deles é exportar. Com uma moeda barata, a exportação fica mais fácil, né, visto que você aí consegue aí ter uma negociação diferente. Essa basicamente é a ideia da política cambial. E com essa maior valorização, isso obviamente aí dificulta também as exportações, o que leva aí uma preocupação para o governo chinês, que nesse momento aí vê sua moeda mais valorizada aí dentre os últimos 3 anos. O presidente da Previ, né, que é o fundo de previdência aí dos funcionários do Banco do Brasil, renunciou ao cargo. Era uma situação já esperada, né, desde a saída do presidente do Banco do Brasil e de diversos outros conselheiros também, mas obviamente isso gera um desconforto aí e relembra os investidores das últimas mudanças e das últimas saídas aí de presidentes e conselheiros das estatais. No cenário corporativo, já falamos algumas vezes aqui sobre a falta de insumos e também de chips e semicondutores. Agora chegou o ponto da Nissan, a fábrica de veículos no Brasil. Ela deve parar aí por algumas semanas devido à falta de semicondutores. Da mesma forma, a GM, né, a General Motors Chevrolet, deve parar a sua fábrica em São Paulo também, pelo menos no turno da noite, por cerca de 6 semanas, por falta de peças, né? Já tivemos aí um período em que a fábrica também do Rio Grande do Sul ficou parada aí por algum tempo por conta aí da falta de peças, e obviamente isso gera um impacto na economia como um todo, inclusive aí com os funcionários aí votando no dia de ontem a paralisação temporária, a suspensão temporária de contratos de trabalho. O CEO, presidente da Eletrobras, disse que, se for privatizada, a Eletrobras aí deve investir cerca de 200 bilhões de reais até o ano de 2035, né, incentivando a questão da privatização e principalmente dando uma maior oportunidade de investimentos por conta dessa privatização. O próprio CEO, que é favorável à privatização, disse aí, o presidente então da Petrobras, que caso não seja privatizada, o investimento até 2035 seria aí de metade ou menos do que esse valor. Então, automaticamente aí incentivando a questão da privatização da Eletrobras, algo aí que já foi aprovado na Câmara, a MP
que prevê a desestatização e privatização da Eletrobras e segue aí para discussão no Senado, né? A dívida das empresas listadas na Bolsa, ela cresceu quase 150% em 10 anos. Esse é um estudo que também gera certa preocupação, principalmente aí porque dentro desses cálculos não entram aí Vale e Petrobras, que são os dois maiores players da Bolsa brasileira, e as suas dívidas aí, elas também têm uma composição diferente, né? A dívida da própria Petrobras, ela cresceu bastante, aí mais de 50% também nos últimos anos, mas também é um indicativo aí que preocupa alguns investidores, o fato aí de essa dívida aí ter crescido aí cerca de 150% em 10 anos, enquanto aí nós tivemos aí uma inflação crescendo aí cerca de 49% do IPCA no mesmo período. A CVM acusa o dono da Marfrig, né, como é que é o nome dele? O Marcos Molina. Ele é acusado aí de insider trading, né, que basicamente é o uso de informação privilegiada. Não é nesse momento, né, nós tivemos aí a Marfrig e o Marcos Molina no radar nessa semana, principalmente aí por conta da aquisição aí de boa parte aí das ações, né, de quase 25% nesse momento aí das ações de BRF e um possível boato aí de fusão novamente das companhias, né? Algo que já foi tentado lá no ano de 2019. Não é por conta desse caso. A CVM acusa aí ele de ter utilizado essas informações privilegiadas em uma negociação lá no ano de 2018 na aquisição da National Beef. Ele até o momento aí negou qualquer utilização, mas vale a pena ficar de olho, principalmente aí porque qualquer movimento nesse sentido pode influenciar o mercado, tanto aí com alta como baixa aí das duas companhias, Marfrig, né, e também a BRF, por conta aí da aquisição recente aí da companhia, das ações da companhia. A Azul, que como eu falei anteriormente, teve forte alta no dia de ontem, né? Teve boatos, principalmente aí em jornais, de que ela estaria conversando sobre a aquisição da Latam, da operação da Latam aqui no Brasil. Por isso, forte alta nas ações de Azul no dia de ontem, mas logo cedo aí o presidente da Latam disse que a companhia não está à venda, então desmentindo aí qualquer notícia em relação a essa possível aquisição. Obviamente, onde a fumaça há fogo, existe a possibilidade, né? Aguardamos cenas dos próximos capítulos, mas com certeza isso deve movimentar o mercado no dia de hoje. Obrigado aí pela sua companhia, já são 6h20, hoje aí espirrei bastante, então acabamos atrasando um pouco mais. Vamos falar sobre fechamento e abertura de mercado. Nós temos nesse momento aí as bolsas na Ásia fechadas já. A China, que ontem subiu forte, como nós vimos anteriormente, fechou com queda de 0,36 a 14.793 pontos, enquanto nós temos aí no Japão a Nikkei subindo 0,31, que também já tem fechamento da sessão e fechou o pregão aí a 28.642 pontos. Nesse momento, 6h21 da manhã, as negociações ali na Europa, nós temos o DAX na Alemanha subindo 0,05, o CAC na França subindo 0,30 e no Reino Unido nós temos a bolsa aí subindo 0,6 nesse momento. Negociação de pré-market lá nos Estados Unidos, nós temos aí Dow Jones subindo 0,33, S&P 500 subindo 0,35 e Nasdaq subindo 0,30. Isso, negociação de pré-market às 6h21 da manhã, perspectiva aí de alta para as bolsas a nível global. Índice Ibovespa deve seguir as bolsas internacionais. É um momento aí, obviamente, de bastante oscilação e incertezas, mas a perspectiva de alta, sempre lembrando que cenário interno pode aí trazer benefícios ou quedas além do esperado, né? O mercado é soberano, então não dá para fazermos previsões específicas. De qualquer forma, essa é a perspectiva para o dia de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Te aguardo amanhã a partir das 5h50 da manhã para mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Tchau, tchau.